Oi, tudo bem? Esse vídeo ele é um recorte de uma resolução longuíssima do Enem 2023, primeira aplicação. Se você quiser ver as 18 questões que eu respondi na prova inteira, o link está na descrição, mais questões desse tema, aulas desse tema, exercícios complementares, está tudo na descrição, tudo bem? Esse é um corte. Vamos para a resolução? Passando as páginas aí, né? Então, a nossa primeira questão de Química aí do caderno amarelo é a questão 94 do Enem 2023, primeira aplicação. Então, a gente bate o olho aqui, vê que tem uma tabela, né? Elemento metálico, eletronegatividade, solo com biocarvão, solo fertilizado, M. Beleza, batemos o olho. Primeira coisa que você faz na questão do Enem é ler a chave. Então, o cátion que resultará na interação de maior caráter iônico com o ânion carboxilato será aquele proveniente do elemento potássio, cálcio, magnésio, zinco, ferro. Então, cátion que resultará em uma interação de maior caráter iônico com o ânion carboxilato. Tá, vamos ler o texto, mas a gente já tem que pensar nesse maior caráter iônico. Então vamos lá. Os solos amazônicos ricos em silicato não são apropriados para o cultivo por serem incapazes de reter nutrientes. Contudo, descobertas arqueológicas têm demonstrado que os antigos habitantes da Amazônia dominavam a técnica de preparo de um insumo agrícola natural, denominado terra preta. Então, olha a tecnologia ancestral aí, né? Voltando, esses indígenas habitantes da Amazônia preparavam essa terra preta. Esse insumo era constituído principalmente de uma espécie de biocarvão, a gente viu aqui, né? Biochar, né? Biocarvão, obtido da queima da matéria orgânica, como troncos de árvores, pedaços de ossos e estercos, capaz de manter um solo fértil por anos. Então, eles queimavam essa matéria orgânica e utilizavam aí como biocarvão, né? É o que vai aparecer aqui. Admite-se que o efeito do biocarvão na fertilização do solo estava em parte relacionado à presença dos grupos orgânicos do tipo carboxilato, que é o que ele perguntou, que é a primeira coisa que a gente lê. Então, esse daqui é a função carboxilato. Se você colocar um hidrogênio aqui, vira o ácido carboxílico, que não é o caso. Quando você tira esse H+, do ácido carboxílico, você tem essa função orgânica aqui, que é o carboxilato. Em sua superfície, carregados negativamente. Então, C, aqui tem um C, né? C dupla O, O menos. C dupla O, O menos. Ele representou aqui. Esses grupos atraem íons positivos necessários como nutrientes, tais quais os provenientes do potássio, do cálcio, magnésio, além de micronutrientes como zinco e ferro. Essa ligação do solo fertilizado é predominantemente iônica. Então vai ter uma ligação iônica desse metal com o carboxilato, que é o que ele quer aqui. Conforme ilustra a figura, em que Mn+, então é um metal com carga N, representa os cátions metálicos, de acordo com a escala de Pauling. Representa os cátions metálicos, ponto. De acordo com a escala de Pauling, a eletronegatividade do elemento oxigênio é 3,44. O quadro apresenta os valores da eletronegatividade desses 5 elementos metálicos. Aí qual que é o jeito rápido de fazer? Onde você vai ter a ligação com maior caráter iônico? Quando você tiver o composto com maior eletronegatividade, esse composto a gente não vai mudar, que vai ser o oxigênio aqui, com eletronegatividade de 3,44, né? Então o tema da questão é ligação iônica. E onde que essa ligação vai ter o maior caráter iônico? Quando for o oxigênio, que é o mais eletronegativo, com o metal com menor eletronegatividade. Essa maior diferença de eletronegatividade causa uma ligação mais iônica. Muito que quer muitos elétrons e outro que quer muito pouco esses elétrons ali, né, na camada de valência. Ele quer muito virar um cátion. Então aqui no caso vai ser o potássio, porque ele tem a menor eletronegatividade. Então potássio, alternativa A, marcou, vai embora. Agora vamos trazer mais informações aqui para a gente entender. Então o elemento oxigênio é o mais eletronegativo, e aí ele pega um desses metais, né? Pega aqui e coloca com carboxilato. Então é a interação do oxigênio aqui negativo com o metal. Essa ligação aqui é uma ligação iônica. Então, veja,
O carboxilato é um composto cheio de ligações covalentes, C, dupla O, CO, mas esse oxigênio negativo faz uma ligação iônica com o metal. Essa ligação iônica vai ser a mais iônica possível quando a gente tiver um metal com pequena eletronegatividade, porque o A-metal tem alta eletronegatividade. Esse exercício ele também poderia ser feito aí para você pedindo dados. Então, qual o valor da diferença de eletronegatividade? Então, a diferença de eletronegatividade, por exemplo, seria a eletronegatividade do oxigênio menos a eletronegatividade do metal, que a gente escolheu com o menor, que é o potássio. Então, a eletronegatividade do oxigênio menos a eletronegatividade do potássio dá 2,62. Essa é a diferença de eletronegatividade entre o ametal vermelho e o metal roxo. Quanto maior esse delta eletronegatividade, né, não delta E de pilha, não tem nada a ver, quanto maior essa diferença de eletronegatividade, mais iônica vai ser a ligação. É legal estudar por provas, né, você fazer provas de outras coisas, porque na prova da FAMEMA 2023 caiu uma questão igualzinha com tabela de eletronegatividade, escala de Pauling, ele perguntava isso, da ligação. Só que lá não era uma ligação iônica, era uma ligação covalente. E ele perguntava qual seria a ligação covalente mais polar que tem. Além disso, para a gente terminar aí para a próxima, para não ficar muito longo, ao invés de ter sido fornecido uma tabela com valores da eletronegatividade na escala de Pauling, poderia ter sido fornecido para você aí uma tabela periódica. E aí você tem que saber, pô, eu peguei o oxigênio que está nesse canto aqui. No canto superior direito aqui, ó, estão os elementos com alta eletronegatividade. Qual desses átomos aqui que eu selecionei roxo, né, que são os que estão na tabela, potássio, cálcio, magnésio, ferro, zinco, qual desses metais eu vou pegar se eu não soubesse o valor de eletronegatividade? Eu vou pegar o que tiver mais para a esquerda e para baixo. Então, eu vou pegar magnésio ou potássio? Vou pegar potássio. Por quê? Porque ele está mais para a esquerda e mais para baixo. Então, magnésio é esse daqui, potássio é esse daqui. Potássio, ele causa essa diferença de eletronegatividade maior, por quê? É como se eu estou fazendo, eu estou pegando o que está mais para o canto aqui da tabela, mais eletronegativo, e o que está mais para esse canto aqui, que é menos eletronegativo. Quanto mais distante aqui, assim, nessa tendência periódica de eletronegatividade, vai tender uma ligação ser mais polar, se for uma ligação covalente, ou uma ligação iônica com caráter iônico mais intenso, se for no caso aqui de uma ligação iônica. Beleza? Então dá para fazer isso sem valores de eletronegatividade, só com a tabela periódica. O zinco tá mais para a direita, o ferro tá mais para a direita, eu vou pegar o potássio. Beleza? Complementou bastante aí, né? Legal. Próxima questão.